Olá, está começando mais o programa Arte de Viver. E no programa de hoje nós vamos conversar com o terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho e descobrir um pouquinho tudo sobre essa técnica. Tudo bom? Tudo bom? Prazer ter você aqui. É uma técnica ou é uma... Como é que você entrou em contato com a terapia ortomolecular? Tá, ortomolecular foi assim, eu na verdade, na minha vida eu passei por um problema de saúde, inclusive eu entrei com 17 anos na faculdade de Direito, 16 para 17, me formei com 21 e durante esse período todo eu fiz estágios assim na área de Direito, inclusive no Ministério Público, eu estava dentro totalmente da área, só que no segundo ano de faculdade eu comecei a ter a síndrome do pânico, o que isso há 20 anos atrás... Assim, eu passei por muitos processos. Eu até brinco que eu fui da água benta à tarja preta. Sim. Passei por tudo que a gente pode imaginar. E de repente começou a ficar uma coisa séria porque eu cheguei a largar carro no meio da Radial Leste, lá em São Paulo. E não é que eu saí andando do carro. Eu saí passando mal, fazendo escândalo e pessoas tendo que estacionar o carro e indo parar num pronto-socorro. Chegava lá, eu ganhava o quê? Um calmante. E na verdade eu já estava com medo até de tomar um comprimido, porque eu já estava em pânico. Às vezes tomar uma injeção... Parece que piorava ainda a situação. E eu comecei a procurar tudo que pode imaginar. Passei por processos de exames laboratoriais, porque na verdade eu tinha sintoma que ia morrer e nem desmaiar, desmaiava. Porque assim, a sensação que dava, escurecia a vista, embaçava a visão, a mão esfriava, formigava tudo. Eu achava que eu ia ter um ataque cardíaco, morrer de infarto. Na verdade era uma morte súbita. Sim. E na verdade, eu até brinco que é que nem aquela música do Titãs, né? Você apareceu do nada e mexeu demais comigo. Porque eu não tinha realmente, por exemplo, um motivo. Hoje, até por estar na área assim, da saúde, eu sei que isso pode ser promovido por várias situações, um trauma emocional, sim, um sequestro. Mas no meu caso, não. Eu vivi numa família bem legal. Eu, com 16 anos, estava na faculdade, com 18 anos já namorava. De repente, por que eu ia ter um pânico no meio de uma festa de um casamento? E aí, o que aconteceu? A terapia... Aí eu fui procurando tudo que era tratamentos e um acabou me resolvendo em 4 meses. E eu acabei, foi a ortomolecular. Isso não desmerecendo nenhum outro. Eu acho que todos... Claro. Eu falo sempre que o melhor tratamento do mundo é aquele que serve para o paciente. E que dá certo para você. Não é verdade? É aquele que serve para o paciente. Agora, no que consiste a terapia ortomolecular, Alberto? Na verdade, assim, a ortomolecular é uma reposição de nutrientes, tá? Que hoje nós fazemos até pela derme, inclusive daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. E todo mundo pensa que nutrir é só usar alguma coisa para engordar ou fortalecer o paciente. Por exemplo, use vitaminas e minerais. Só que, na verdade, nós desgastamos os nutrientes por um monte de motivos. Começou já por herança genética que eu trouxe. Eu já nasço com algumas carências herdadas geneticamente de pai e mãe. Tá? No decorrer da vida, essas ferrugenzinhas que chamam radicais livres, sim, a tendência dela o que é? É aumentar pelo próprio envelhecimento. Uhum. E outras ferrugenzinhas vão aparecer pela vida que eu vou tendo. Então, eu vou dar alguns exemplos. É má alimentação, fator emocional. Porque a alimentação faz isso também. Sim, imagina uma flor que não está bem adubada. Ela vai ficar fraca, murcha, qualquer ventania vai derrubá-la. Na verdade, uma pessoa que está enfraquecida, o pensamento pode ser comparado como um vento. Eu não pego na mão, mas me derruba. Do mesmo jeito que eu penso na comida, eu salivo minha boca. Não é verdade? Então, sim, na verdade, porque se eu penso na comida, salivo a boca, será que aquele medo terrível não vai me gerar um sintoma? Uhum. Né? Eu vejo que hoje tem pessoas que faz assim, tendão. Trata o tendão, na verdade, é tensão. Nervo, às vezes é sistema nervoso. Então, eu falo assim, que o nutriente, ele vai o quê? Ele baixa pela má alimentação, fator emocional, sentimental, preocupações, contas a pagar, é o tsunami, o PCC, o 11 de setembro, o caso Isabela, esse último caso que teve agora em Santo André. Eu vejo que quando acontece isso, inclusive, até lá em São Paulo, assim, eu tenho um programa na Rádio Mundial, sim, tá, onde eu já há 16 anos. E toda semana eu divulgo, por exemplo, a área, eu faço algumas entrevistas com outras pessoas de outras áreas, abro dúvidas dos ouvintes, e eu vejo que toda vez que acontece, por exemplo, algo trágico, que às vezes nem que pareça tão trágico para a sociedade. Isso mexe com a pessoa. Mexe, inclusive, aumenta o número de procura de pacientes. Agora, me diga uma coisa, como é que você sabe qual a ferrugenzinha específica daquela pessoa? Então, hoje o tratamento ele é totalmente individualizado, tá? Porque, por exemplo, eu posso encontrar produtos que se pode falar assim, é rico em ortomolecular. Até então, rico em ortomolecular pode ser um monte de coisas, um self-service. Porque o que eu encontro nos alimentos? Minerais, vitaminas.
Eu vou, por exemplo, compro algumas substâncias que até em farmácia que são muito boas, compro complexos, tá? De A a Z, tem um monte de coisas. Só que chegaram à conclusão que também não é dar só a quantidade para a pessoa. Tem gente que toma, às vezes, sulfato ferroso e vive com anemia. Então, como é que você sabe o que uma pessoa precisa? Através de uma avaliação, onde hoje ela é feita. A ortomolecular começou aqui no Brasil a ser muito conhecida com um exame que era feito pelo fio do cabelo. Sim. Tinha um que era feito pela gotinha do sangue, que eu usei muito ele, que era tipo um exame de glicemia, passava o sangue, a gotinha na lamínula e analisava no microscópio. Aí chegou através do estudo de Jacques Benveniste, Ménitrier e Paget, que eu acabei de não conhecer, eu fui fazer cursos fora do Brasil, não só na ortomolecular, mas na medicina chinesa eu fui para a China, na ortomolecular eu fui para a França, que são países de origem, que hoje nós encontramos tratamentos dentro de hospitais, em farmácias. E desenvolveram questões que são gráficos, onde cada pergunta é um sintoma de um grupo. Por exemplo, aqui nessas perguntas, eu vou ter assim, tem fadiga, acorda cansado, tem dor de cabeça, dorme bem, dormiria mais horas se pudesse, tem pesadelos, como é que acorda, problemas com relação a articulações. Por trás de cada pergunta, eu tenho o quê? Carência de algo, onde essa carência pode gerar outros sintomas. Então, quando eu faço uma pergunta, ela é um sintoma que por trás eu tenho outros envolvidos. Nós vamos trabalhar numa estatística, porque eu tenho que imaginar que a pessoa possa ter errado, inclusive, alguma questão. Claro. É normal perguntar para um casal, vamos supor que o senhor está tratando um marido e a esposa está do lado. Pergunto para o marido, você é calmo ou é nervoso? Ele convictamente me responde que é calmo. E a esposa dele convictamente me responde que é nervosa, que ele é nervoso. Então, nós vamos trabalhar numa estatística, por trás da numeração que vai nos aparecer, mostra os elementos que são necessários, e inclusive chegou ao nível de eu contar para o paciente o porquê que eu vou tratá-lo. E eu sempre faço assim, antes de perguntar os motivos que trouxe ele. Vamos falar mais disso no nosso próximo bloco. Você vai conferir agora uma dica